Olá, amigos, como vocês estão? Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa casa aqui em ambiente virtual, a nossa Quinta de Luz. É um prazer tê-los aqui conosco para conversar um pouco mais hoje, não é? Hoje eu vou usar novamente esse livro. Eu já tenho usado ele algumas vezes, O Homem Integral. Mas antes de ler o trecho que eu vou falar com vocês sobre ele, eu vou explicar, né, o que tem a ver com a psicografia desse livro. Esse livro, quem psicografou foi o médium Divaldo Franco, é um médium baiano, acredito que a maioria de vocês conheça, né? E ele já psicografou muitos livros até hoje. E o espírito que ditou o livro a ele foi Joana de Ângelis. Joana de Ângelis também é mentora dele e ditou muitos livros a ele, mas dentro desses livros ela ditou 17 obras, que depois 2 se compilaram e ficaram 16 livros, que são os livros que são chamados A Série Psicológica de Joana de Ângelis, tá? Esses livros, eles são, assim, bem interessantes, porque eles foram psicografados mais ou menos a partir de 89. Esse foi em 1990, tá? E eles falam de uma forma bem atual, tal qual a gente vê quando a gente lê parte dos comentários dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vê de uma atualidade que é uma atualidade que não era compatível com o que acontecia na época. E eu tô falando dessas datas com vocês porque a parte que eu vou ler fala de movimentos sociais que nós estamos tendo hoje em dia, que já eram comentados naquela época, quando esse livro foi psicografado, certo? Esse livro foi psicografado, como eu disse a vocês, em 1990. E a internet, ela surgiu em 1995, mais ou menos, certo? Na década de 90. E as redes sociais, como nós conhecemos, né? Elas surgiram entre 2004 e 2006, né? Nós estamos agora em 2020, é o ano que eu tô gravando esse vídeo para vocês. Então, já fazia 10 anos, 15 anos que esse livro tinha sido psicografado, né? E hoje a nossa interação maior social, né? Ela perpassa pela internet. Nós continuamos convivendo em sociedade presencialmente, mas a internet tem um peso muito grande nisso. E a internet tem um peso em alguns hábitos, em alguns movimentos que tem a ver com o que eu vou ler aqui para vocês hoje, tá? Essa leitura de hoje vai falar de rotina e vai falar de solidão. Existe um provérbiozinho que eu tenho inclusive na minha geladeira em casa, no imã de geladeira, que ele diz assim: quem não muda, dança. E ele usa o DA do muda e completa a frase dança, a palavra dança. Porque a vida é mudança. Porque a vida eterna, enquanto espíritos, ela é mudança. Imagine que ora a gente está encarnado, ora a gente está desencarnado. Ora a gente tem que se habituar com a condição de encarnado, ora a gente tem que se habituar com a condição de se despedir da encarnação e estar desencarnado. Essa é a maior prova de que nós mudamos o tempo inteiro. E ao longo de uma encarnação, a gente muda muito, a gente evolui, a gente cresce, inclusive corporalmente, né? Socialmente, com a passagem dos anos, a gente vai adquirindo, a gente vai galgando, digamos assim, degraus, espaços, vai adquirindo responsabilidades e a gente vai mudando. E a gente vai mudando também de acordo com as nossas vivências, a gente vai mudando como a gente lida com as coisas. A gente vai mudando como nós somos. A gente vai mudando como é que nós vamos reagir a determinados acontecimentos. Por conta da passagem do tempo, por conta da maturação, por conta da experiência, não é? Que é natural que aconteça. Então, a gente vive mudando. Mas a gente procura se prender a determinadas rotinas.
E a rotina, ela tem a sua importância. A sua importância enquanto norteadora, enquanto orientadora, enquanto estruturadora de uma pessoa, não é? A gente necessita de rotinas para poder viver e conviver em sociedade, aqui onde estamos. Mas a rotina, ela pode ser perigosa. E aí eu vou ler esse trechinho para vocês, para a gente conversar e pensar um pouco nisso. Joana de Ângeles, ela diz assim, que rotina é como uma ferrugem na engrenagem de preciosa maquinaria que a corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, empurra o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio ao mesmismo cansador, deprimente. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo labor e recompõe idênticos passos. Mantém as mesmas desinteressantes conversações. Retorna ao lar ou busca os repetidos espairecimentos. O bar, o clube, a televisão, o jornal, o sexo. Com frenético receio da solidão. E é isso que eu vou conversar com vocês, porque eu abri o capítulo em solidão. Ele fala de muitas coisas. E aí ele diz assim, espectro cruel que se origina nas paisagens do medo. A solidão é, na atualidade, um dos mais graves problemas que desafiam a cultura e o homem. Há uma terrível preocupação para ser visto, ser fotografado, comentado, vendendo saúde, felicidade, mesmo que fictícia, através das telas hoje, que na época elas não existiam, por isso que eu fiz o comentário no começo. Nós postamos, nós nos mostramos e nós pedimos socorro. Nós pedimos socorro porque nós queremos amor, porque nós queremos ser vistas. Mas aí eu dei um spoiler do restinho. A conquista desse triunfo e a falta dele, ambos produzem solidão. A ausência do aplauso, a amargura, em face do conceito falso em torno do que se considera habitualmente como triunfo. Há uma terrível ânsia para ser-se amado, não para conquistar o amor e amar, mas para ser amado. Porém, para ser objeto de prazer mascarado de afetividade. Dessa forma, entretanto, a pessoa se desama, não se torna amável, nem amada realmente. Infelizmente. Nós trocamos amar e ser amado, nós trocamos a conquista prazerosa desse amor, porque tudo que é valioso se conquista. E nós, nessa ânsia de sermos vistos, de não sermos esquecidos, nós trocamos por uma falsa afetividade esse amor, por uma superficialidade, né? Tem alguns autores que são autores de psicologia que eles dizem que nós estamos vivendo em uma sociedade fluida, em uma sociedade que as coisas se decompõem muito fácil, né? E são trocadas e são alteradas, né? Com uma facilidade muito grande. E que o valor que se dá a uma conquista, ele deixa de ser dado, porque as coisas chegam até nós com uma facilidade muito maior. E aí eu vou usar um trechinho que está no finzinho do capítulo, que ele diz assim, Jesus, o psicoterapeuta é excelente, ou por excelência, ao sugerir o amor ao próximo como a si mesmo, após o amar a Deus, como a mais importante conquista do homem, conclama-o a amar-se, a valorizar-se, a conhecer-se, de modo a planificar-se com o que é e tem, multiplicando esses recursos em implementos de vida eterna, em saudável companheirismo, sem a preocupação de receber uma resposta equivalente.
Isso porque o homem solidário jamais se encontra solitário. E aí eu me lembrei de outro momento em que nós dissemos que estamos todos unidos e conectados. Enquanto unidos e conectados, nós estamos mutuamente trocando, né, entre nós. E aí a gente tem que escolher que trocas serão essas. Essas trocas que nós vamos ter com a humanidade, com os que estão mais próximos de nós, normalmente, não é? Serão trocas amorosas, serão trocas profundas, serão trocas que poderão perdurar por um enlaçamento realmente amoroso, realmente fundamentado e conquistado ao longo das nossas práticas na existência durante toda a eternidade, porque nós perduramos e levamos os nossos sentimentos, a nossa gratidão, os nossos enlaces por todo o tempo. Eles não se perdem, eles se afastam por um tempo e retornam, não é? Mas nós não nos perdemos daqueles que são caros a nós. Mas para que alguém seja assim valorosa, é preciso que você conquiste. E é preciso que você se deixe conquistar. É preciso que você não se entregue a essa fluidez da rapidez, da aceleração e da facilidade do mundo contemporâneo. Como é tudo muito fácil, como é tudo muito rápido, né? Nós tendemos a procurar soluções que são práticas, porque precisamos de praticidade para sobreviver. Mas o quanto essa praticidade está encobrindo nosso medo? Porque o medo é o que nos leva à solidão. E é um medo de amar. E a gente volta para o amor de novo. É um medo de, enfim, você conseguir se doar. O que a gente dá, a gente colhe. Mas a gente não pode dar querendo a colheita, escolhendo a colheita. Entende? Porque a colheita vai depender do que foi germinado no outro. Mas o que a gente dá depende do que está germinado dentro de nós, de cada um de nós. Quando eu falo de amor, quando eu falo de plantar amor, quando eu falo de estarem bem consigo para poder se doar, não é no sentido de estarmos assim, reféns, de fugir da solidão, procurando amor e procurando nos relacionar fervorosamente. Ao contrário. Porque se eu fosse ler o texto inteiro, nós iríamos ver que na continuidade eles dizem que nós precisamos encontrar-nos. A gente volta para o amor. O amor é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu amo a mim, eu sou uma pessoa integral, eu me compreendo enquanto uma pessoa passível de amar e de ser amado. Eu compreendo o meu valor, eu compreendo inclusive os meus defeitos, as minhas dificuldades, minha luz e minha sombra, como nós dizemos muitas vezes, e eu consigo me ver. Então, daqui eu vou parar na solidão, eu vou parar nessa dificuldade de amar, nesse medo de ficar só, né? Para depois conversarmos sobre uma coisa chamada autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai nos servir de ponte para estarmos inteiros e íntegros, para daqui de dentro de nós podermos distribuir amor, distribuir afeto, distribuir respeito, distribuir responsabilidade, tudo o que possa construir uma unidade em volta de nós, de seres, de pessoas, de movimentos que estejam em prol de uma construção. E assim a gente poder lidar com o que a gente entende por solidão. Porque solidão não é estar só. Mas solidão é não se ver, é não se compreender, é não se amar. Então, fiquem em paz. E eu espero que vocês, hoje, nesse momento, se sintam
acolhidos, acompanhados por amor. Até mais.